gente que não tem familiaridade bíblica. Então, eu tenho essa obrigação de colocar todo mundo dentro do texto sagrado. Quem entende isso, diga amém. Então, vamos lá. Evangelho segundo escreve João, o capítulo de número 4. Evangelho segundo escreve João, capítulo 4. Eu até pensei em pregar sobre Mateus, mas o último Mateus que eu vi, chutou a bola lá no meu quintal, e eu estou... rapaz, ele me deixou endemoniado. Sangue de Jesus tem poder. O cara bateu o pênalti lá no Maracanã, a bola caiu no meu quintal, irmão. Foi. Vou mandar matar ele. E quantos acharam o texto, digam amém. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Diga após mim, é necessário Jesus passar em Samaria. Olhe para mim. Irmãos, se eu fizesse uma pergunta aqui para vocês, a resposta seria óbvia e uníssona. O que você veio fazer aqui? Obviamente, você diria, eu vim cultuar a Deus. Bom, a partir do momento que você diz que veio cultuar, eu lhe faço mais uma pergunta. Qual é a sua ideia de culto? Quando essa reunião terminar, o pastor Bruno emprestar a bênção apostólica, ou quem ele encarregar, e você voltar para a sua casa, qual é a sua ideia que você teve do culto? O culto de fato foi consumado, foi realizado, foi prestado ou não? Ou você simplesmente participou de uma reunião? Então, quando deu 18h30, você saiu de casa com o intuito. Estou indo cultuar, quando der aí 20 horas, 20 e pouquinho, você estará retornando com essa concepção. Deus foi cultuado. E repito, qual é a ideia de culto que nós temos na cabeça? Como é que eu sei que no espaço de 18h30 às 20, Deus se agradou do que houve aqui nessa reunião? Deus consumou a nossa adoração. Quero lembrar a vocês que o nosso Deus não é um Deus da mitologia grega, que está preocupado apenas com o seu bel prazer, e muito menos os deuses de um povo chamado de sumérios, que compunham também a parte da Mesopotâmia, que acreditavam que eram escravos dos deuses. Nosso culto não é este. Deus se preocupa e ama os seus servos. Deus trabalha em prol daquele que nele espera. Culto é uma relação, é uma ação mútua. A partir do momento que você veio encontrar com Deus, Deus também veio encontrar com você. E a pergunta que faço é, será que neste encontro, nesta relação, Deus de fato foi adorado, o culto foi consumado, tudo foi bem feito, ou você não tem uma ideia propriamente dita do que seja culto? Bom, para que você entenda, nós chamamos de culto aquilo que compreende, talvez um emprego, um nome, que você talvez não conheça muito, que é chamado de liturgia. Pastor Carlos, o que significa liturgia? Liturgia são atividades com caráter religioso, realizadas em prol da adoração de uma divindade. Eu vou explicar e você vai compreender. Quando você chega aqui, dobra os joelhos, por exemplo. Isto é um aspecto litúrgico. Quando você levanta e você passa a louvar e adorar, este período também é um caráter litúrgico. Adorar a Deus compreende essas atividades do culto. Quando você ergue os braços, quando você oferta, como fez alguns minutos atrás, quando você aplaude, quando você ouve a palavra, tudo isso se compreende como uma liturgia do culto. Então, existe a oração, os louvores, a oferta, a palavra, o apelo, batismo. Isso tudo nós chamamos de liturgia. É o andamento do culto, é a sua função. De uma forma impressionante, sobre as páginas do Novo Testamento, se você ler tanto Mateus até Apocalipse, você não verá em nenhum momento sequer, quer sejam os apóstolos ou o próprio Cristo, tecendo comentários sobre aspecto litúrgico. Explica melhor, pastor Carlos. Vou te explicar.
Em nenhum momento do texto sagrado, no Novo Testamento, ninguém vai falar como o culto deve ser prestado. Nem Paulo, nem Mateus, nem João, nem Pedro, nem Cristo olhará para Advé que dirá: comece assim, no meio é assim, no final é assim, e pronto, Deus será adorado. Porém, pelo fato de o texto sagrado não apontar de forma sistemática como é que o culto deve andar, não significa, muito pelo contrário, que você não deva vir na igreja, que a igreja seja sem sentido e que não tem liturgia. E eu vou mostrar para você que já sobre Atos dos Apóstolos e até mesmo no Evangelho de Lucas, os discípulos de Cristo praticavam aspectos litúrgicos realizados dentro do templo. Quem está comigo, diga amém, por favor. Então, o fato de não sistematizar não significa que isso não é bíblico, muito pelo contrário. Se não sistematizar é porque isso já estava inculcado, já era conhecido de todos. Mas eu vou citar alguns textos para que não fique somente no meu argumento. Por exemplo, Lucas capítulo 24, versículo 53, estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Estavam sempre aonde? Louvando e bendizendo a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração, perseveravam unânimes todos os dias no templo. Aonde, irmãos? Então eles vinham no templo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1, e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração. Então Pedro e João também oravam no templo. Oravam aonde, irmãos? Ou no templo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 25. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Eles podem pregar em praça pública? Claro, mas existia um momento no templo em que a palavra de Deus era propagada. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 16, mostra o anseio de Paulo em se apressar, despedindo-se de alguns irmãos, para estar presente em Jerusalém, na festa de Pentecostes, que também era celebrada no templo. Então você tinha Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Uma vez no ano, os judeus tinham que, pelo menos uma vez, se dirigir ao templo e cumprir o texto de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 1 ao versículo 5. Os irmãos estão compreendendo? O templo é importante e a função, como o templo funciona, também é. E essas ações que eu acabei de ler para os irmãos, e que estamos fazendo isto aqui desde as 18h30, é bíblico, correto, chama-se liturgia e compreende o caráter do culto. Só que vir aqui às 18h30, dobrar os joelhos, erguer as mãos, ofertar, dizimar, cantar, louvar, adorar, aplaudir, ouvir a palavra, pregar a palavra, isto não é só culto. Porque se o culto fosse somente isto, a igreja seria apenas uma religião e não também espiritualidade. Então, se você vir para cá às 18h30, ou nos demais cultos que você participa, você faz todo esse passo a passo. Ninguém precisa te ensinar. Você não olha nem para os lados. Você sabe que você tem que dobrar os joelhos, você faz a sua oração, você tem comunhão com seus irmãos, você vem, ora aqui dentro, ergue as mãos, lança-se em Deus. Mas se tudo isto é apenas uma ação mecânica, obrigatória e mais nada, isto não compreende somente ser um culto. Pastor Carlos, por que isso não pode ser considerado somente um culto? Porque no texto que nós lemos em João capítulo 4, versículo de número 22, Jesus está respondendo uma pergunta da samaritana. Qual é a preocupação da samaritana? Ela olha para Cristo e diz: vejo que tu és profeta, e além de profeta, tu és judeu. Agora nosso povo está dividido, nós somos 12 tribos, todos somos filhos do mesmo pai, Jacó. Só que as 10 são chamadas de Efraim, ou tribo do norte, e Judá está no sul. Quem é que adora a Deus de verdade de samaritana? Aonde é que a religião acontece? Aonde é que a liturgia deve ser exercida? Qual é a preocupação dela? Aonde eu dobro os meus joelhos? Aonde é que eu irei ofertar? Aonde é que eu dizimo? Aonde é que eu ergo as mãos? E Cristo responde para ela: olha, vocês adoram o que vocês nem conhecem. O que significa essa expressão bem dura de Cristo, porém muito verdadeira? Não basta só praticar se você não entender quem de fato está aqui desde as 18h30. Então o que faço, não faço por uma obrigação,
não faço por constrangimento público, não faço porque é um costume da ADVEC, eu faço porque eu tenho um encontro marcado com aquele que me salvou, me redimiu e me... Alguém pode glorificar a Deus por isso? Então, o culto para ser realizado é uma mescla de ação e de coração. E o próprio Cristo responde a ela. Mas é chegado o momento em que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Existem duas coisas aqui que eu quero colocar para vocês e já já nós vamos entrar na mensagem. Primeira, a palavra verdade utilizada por Cristo aqui quer também significar, em conduta, em aspecto moral. Então ele está dizendo, adorar a Deus envolve duas ações. Quais são as ações? Em verdade e em espírito. Então, para Cristo, e também deve ser para nós, o culto nunca termina. Por que nunca termina? Porque depois que o pastor empreitar a bênção apostólica, suas ações, suas condutas, seu modo de falar, seu jeito de agir, compreende o que Cristo está dizendo. E em espírito, aí sim é espiritualidade. Então não dá para vir aqui e ficar esperando o movimento nas águas. Você vai continuar travado na beira do tanque. Então eu não preciso sentir um arrepio. Eu tenho consciência de quem está aqui, não falta culto, e eu estou pronto com o espírito preparado para glorificar a Deus. Pois bem, o que está acontecendo aqui em João capítulo 4? Simplesmente um culto perfeito. Vou repetir para você. O Evangelho de João capítulo 4 nos ensina como é um culto perfeito. Por que um culto perfeito? Porque nesse culto perfeito, esses versículos que nós lemos esta noite, nos mostrará a ação de Cristo. E eu vou repetir. Até agora o que eu estou dizendo para vocês, nesses poucos minutos, é como nós viemos adorar a Deus. Então eu venho aqui, como eu li em alguns textos, e mostrei para os irmãos, é importante dobrar os joelhos? Óbvio. A palavra, o Pai procura os verdadeiros adoradores, a palavra adorar ali é proskinel. Existem duas expressões no grego para adoração, proskinel e goni, que vem de gonipetel, que é gonuflexão. Então, gonuflexão é dobrar os joelhos e proskinel é curvar-se, beijar o solo, lamber a mão, como um cachorro lambe a mão do seu dono. Então, eu me prostrar é parte do culto? Óbvio. Eu erguer as mãos é parte do culto? Sem dúvida. Eu ofertar é parte do culto? Não tem nem o que se discutir. Eu dizimar é parte do culto? Claro. Eu glorificar a Deus? Também. Em espírito, com verdade, com intenção, com a força da minha alma? Sem sombra de dúvida. Mas lembra que eu disse para vocês? É uma relação, não é uma ação isolada. Então, mesmo no momento que você está erguendo as mãos, que você está cantando, que você está saltando, ofertando e dizimando, Deus está dizendo, eu também irei participar, e eu também quero agir, eu também quero me relacionar. E qual é essa relação? Em algum momento deste culto, Ele vai olhar para você e vai dizer, já ergueu os braços? Tá bom, agora chegou a hora de eu pisar na sua Samaria. Qual a importância disso? Nós vamos chegar lá. Olha o que o texto está dizendo. E Jesus ouviu uma murmuração dos fariseus acerca dele, e ele resolveu sair de Jerusalém e ir para outra região. Percebe, irmãos, que nesse texto de João capítulo 4, os fariseus não estão debatendo com Cristo. Não há uma discussão, um debate, uma troca de farpas, nada disso. Cristo é quem decide ir. Então, neste texto, Cristo está evitando colisão. Nesse texto aqui. O que se acredita por inferência? Porque nós não temos nenhum texto categórico. É quase consenso. Consenso teológico não existe, mas é quase consenso. Que Jesus está saindo de Jerusalém, porque na Judéia você tem a região do templo. E como o templo para o judeu é muito importante, os fariseus são estritamente religiosos. Muito religiosos. Muito mesmo. Então, o que Cristo está dizendo? Se você está preocupado só com mecânica de culto, fique com o tempo. Eu tenho outro interesse. Qual é o seu interesse? Enquanto vocês discutem, quem é que dobra mais joelho? Quem é que levanta mais a mão? Quem é que canta mais alto? Quem é que prega mais bonito? Eu estou preocupado desde as 18h30 a olhar para alguém que esteja disposto a eu pisar na Samaria dela. Só que o texto é estranho. Primeira coisa que eu preciso também desmistificar aqui para os irmãos, e aí é uma função pastoral, tá bom?
caiu num consenso aí, ou num senso popular, com todo o devido respeito, ok? Que fariseu não presta. Alto lá, tá, irmãos? Fariseu preste muito, ok? Só que existia um grupo que queria ser fariseu pelo título, e não cabe aqui explicar para os irmãos. Mas eu vou dar um texto aqui, não nas minhas palavras, nas palavras de Cristo, vou nem falar de Paulo. Mateus capítulo 23, Jesus no versículo 3 diz o seguinte, versículo 2 e 3, na cadeira de Moisés assentam-se os fariseus e os escribas, versículo 3, fazei tudo o que eles vos disser, legitimou o ensino. O que Cristo está dizendo? Eles manjam de Bíblia. Você quer entender de mecânica de culto? Fariseu dá aula. Mas qual é o problema do fariseu? Versículo 13 ao 19 do capítulo 23 de Mateus. Eles fazem só com o corpo. Não fazem mais com a alma. Não fazem com uma intenção pura. E se você abrir a Bíblia em Isaías capítulo 29, versículo 13, Deus é claro. Ele olha para Isaías e diz o seguinte, eu vou traduzir, hein? Preste atenção nisto. Olha o que ele diz para Isaías. Os crentes da Advec têm duas bocas. Diga para quem está ao seu lado, você tem duas bocas. Diga para ele, você tem duas bocas. Como assim duas bocas? Ele diz, esse povo, Isaías, me glorifica com os lábios, mas o coração está distante. Então você tem duas bocas, a do coração e a dos lábios. Se não há sintonia entre o que você diz e entre o que você sente, Deus diz, isso aí é barulho. Aí até o Maracanã faz melhor. Agora, quando você traz aquele glória a Deus de dentro, olha aí, esse aí, ó, é esse aí que eu estou dizendo. É esse aí. Levante a tua mão mais alto que você puder. Vou fazer uma pausa. Levante a sua mão, que eu preciso fazer uma pausa. A partir desta noite, não passará desta noite, nós não subiremos essas escadas à toa, pela mecânica, pela obrigação. Nós viemos deixar o coração na mão, no joelho, no glória. Alguém pode glorificar a Deus se você tem verdade em espírito. Maravilha. Vamos caminhar. Como Cristo diz, olha, se você veio só pela mecânica, tudo bem, fique na região. Mas ele vai para Samaria. Agora, redobre a sua atenção. Para você ir para Samaria, sair de Jerusalém, para ir para Galiléia, você tem 3 caminhos. Quantos caminhos? 3. Então, a descrição de João não faz muito sentido. Por que não faz sentido? Primeiro porque João sabe que existem 3 opções de caminho, 3 rotas. Então quando ele diz, era-lhe necessário, essa necessidade não pode ser geográfica. Primeira coisa que eu quero que você entenda, não é compatível, ele poderia ir por outro caminho. Então quando ele diz, era-lhe necessário, provavelmente Cristo olhou para os companheiros e disse, não quero saber de opção de vocês, eu quero, e eu vou. Se é uma necessidade, não cabe acordo. Então Cristo está dizendo assim, desde as 18h30, vai adorando com vontade, mas na hora que eu cismar em pisar na sua Samaria, não tem como fechar um acordo. Eu vou pisar em sua Samaria. O que Samaria representa? Existem no mínimo 3 conflitos importantes a serem característicos aqui em Samaria. Eu estou cansando os irmãos? Vamos lá. Existem 3 pontos aqui e nós vamos entrar mergulhar aqui na mensagem, tá? 3 pontos importantes. Primeiro ponto importante, questão racial. Irmãos, eu vou aqui pedir licença, porque pode ser alguém de um viés mais socialista e achar que eu estou aqui usando um termo errado. Não é errado, tá? Na antropologia, existe uma diferença entre etnia e raça. Raça está ligado mais a estereótipo. Então, o negro é uma raça, o branco é outra, porque é uma coisa mais estereótipo, ok? Então, existe uma questão racial e étnica aqui em Samaria. Há uma mistura dos povos. E o judeu não quer se relacionar com os samaritanos, porque o samaritano é um povo misturado. Então, a primeira questão aqui é uma questão racial. Segunda questão é uma questão religiosa. Por que religiosa? Porque você tem um templo de Herodes, muito grande, cintuoso, onde você tem ali o Muro da Lamentação, e ali é extraordinário aquele muro. Quem quer aprender, diga amém. Amém. Numa outra mensagem eu vim aqui e conto para vocês. Mas aquele muro ali é especial, ok? E ali você tem em Gerezim, em Samaria, um templo que rivaliza, tão cintuante quanto. Então, qual é o problema deles?
aonde é que Deus está? Como se Deus estivesse dividido e não pudesse manifestar nos dois ambientes. Então você tem uma briga, um embate, uma disputa religiosa. E por fim, João capítulo 8, versículo de número 48, descreve um problema tão grave que os judeus comparam os samaritanos com demônios ou pior. Eles olham para Cristo e dizem: dizemos por aí que tu és judeu, que tu és endemoniado e samaritano. Então significa que endemoniado é uma coisa, samaritano é igual ou algo pior. Então Samaria nada mais é do que uma zona de conflito. Samaria é uma zona de conflito. Existe um livro, um dos livros que eu indiquei, e ele não é um livro tão fácil de entender, mas é um livro muito bom, tá? Que é de Kenneth Bailey. Kenneth Bailey, ele escreve um dos livros, tá? Existem outros, tá? Eu tenho alguns lá sobre só parábolas, mas esse aqui é um dos que eu mais gosto pela forma que ele escreve, porque ele viveu 10 anos numa região, no Oriente Médio, que preserva os costumes do Novo Testamento. Então ele queria entender como se vivia no tempo de Cristo e foi para lá. Segundo Kenneth Bailey, quando os judeus passavam por Samaria, passavam até em grupo, porque o negócio, irmão, pegava mesmo, tá? Era um negócio bem difícil de lidar. Então ninguém cruzava esse lugar sozinho. O judeu não passava por ali sozinho, porque poderia ser agredido. Então, uma zona de conflito. Então, desde as 18h30, Cristo gosta que você ergue as mãos, e você deve erguer mesmo. Cristo gosta que você glorifique. Hebreus capítulo 13, verso 15, dai ao Senhor sempre sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios daquele que confessa o seu nome. Deus gosta de instrumentos, louvai ao Senhor com toda sorte de instrumentos musicais. Deus gosta que você dobre os joelhos, prosquinel, ele procura aqueles que se prostram, que se rendem, que adoram, que se entregam. Deus gosta de quem ora, de quem busca. Deus gosta de quem busca a sua face e invoca o seu nome. Só que ele está desde as 18h30 dizendo: você está fazendo tudo certo, só não está deixando pisar na sua zona de conflito. E como eu não quero que você vá embora da forma que você chegou, eu vou te amarrar na cadeira aqui e eu vou pisar na sua zona de conflito. Só que quando ele pisa na zona de conflito, acontece algo estranho, todo culto que você não nota, mas quando acontece é sinal que ele chegou na sua Samaria. Eu vou te dar a senha para você perceber qual é o momento que Cristo está pisando na sua Samaria. Irmãos, nós estamos em muitos aqui, sim ou não? Sim. Mas vai haver um momento que é o mesmo louvor no ouvido de todo mundo, é a mesma mensagem no ouvido de todo mundo, mas vai ter um momento que você vai ter a sensação que ele só está acertando você, e você dizendo: meu Deus, essa mensagem é para mim. Por que esse momento ele pisou em Samaria? Que ele olha para os discípulos e diz: no momento do conflito, eu não quero que vocês estejam aqui, então vá comprar pão, porque é o momento que eu vou pegar na mão dele sozinho, vou chamar para o deserto, e vou ter uma conversa séria de pé de ouvido. Pena que você não quer ouvir não, quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Então vai ter um momento no culto que você vai ter a sensação que você está sozinho. Ele vai pegar na tua mão e vai te puxar de canto. Agora, quando ele te puxa de canto, o que é que acontece com você? Lá vem você para esse encontro sozinho. É paradoxal, coletivo e individual ao mesmo tempo. Coletivo e individual. Quando fica individual, uma coisa eu tenho certeza: na sua mão sempre terá um cântaro. Então, todo domingo, toda segunda, toda quarta, tem um cântaro na tua mão. Por que cântaro? Porque cântaro é o instrumento para matar a sua sede. E não sejamos hipócritas. Claro que aqui é um lugar, irmãos, Deus gosta de abençoar. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima tem que crer que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Se vós estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Se vocês tiverem fé com o tamanho de um grande postalho, dirás aos montes: transporte-se para os mares, os montes serão transportados. Obras maiores do que essas vocês farão. E aí por aí vai. O que eu estou dizendo para você é que Deus gosta de abençoar, porque é uma relação. Todo domingo, toda quarta, toda segunda, toda sexta, você vem com um cântaro. Para quê? É dia de eu matar a sede da minha alma. Então você vem para cá com um cântaro na mão. Qual é a sua ideia? Vou com ele vazio, vou pegar o que eu preciso, mato a minha sede, vou embora para casa. Venho com ele vazio, encho ele aqui, mato minha sede, vou embora para casa. Venho no outro culto, enfio ele aqui, mato minha sede, vou embora para casa. Você só não está percebendo. Percebendo o quê? Que você nunca larga o bendito cântaro. Você sai com saciado, volta com sede. Sai saciado, volta com sede. Só que Cristo não quer matar a tua sede um pouquinho. Eu não sei se você ainda quer ouvir isso. Jesus não quer só aliviar a tua alma.
Ele quer curar, cicatrizar a ferida de uma vez só. Então, como você não toma a iniciativa, é Ele quem vai tomar. Qual é a iniciativa? Ele vai puxar um papo com você e vai dizer o seguinte: me dá um pouquinho de água. A samaritana diz: meu Deus, 15 para as 8 e você está me pedindo água? Água como assim? Que papo é esse? Que conversa é essa? O culto estava tão bom, está começando a ficar desconfortável. Porque quando ele pisar no seu conflito, o culto não vai ficar confortável sempre. Vai ter uma hora que ele vai te deixar um pouco incomodado. E ela vai dizer para ele: como é que tu pode ser judeu e pedir água para mim que sou samaritana? Ele diz: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria água viva. Ela diz: conversa fiada, estou desde as 18h30, não vi cântaro na tua mão. Deixa eu traduzir. Ela está olhando algo físico na mão de Cristo. Ela está desde as 18h30 dizendo: cadê o material para matar a minha sede? Cadê o material para matar a minha sede? Você é mais claro ainda: cadê o carro? Cadê a casa? Cadê o dinheiro? Cadê a posse? Cadê a vitória? Cadê? Eu quero material, eu quero a minha empresa, eu quero abrir meu negócio, eu quero a minha bênção que está travada no juiz. Tudo isso é lícito, mas isto sacia, mas não mata a sede de uma vez. Então ela não está percebendo que ela quer tapar conflito com coisa que não vai saciar, com coisa que é transitória e passageira. Aí Cristo diz assim para ela: você está pensando que eu estou te oferecendo aqui na Advect da posse, desde as 18h30, só um material, e a sua ficha não caiu, que você recebe uma vitória, daqui a pouco tem sede de novo, vem buscar outra, e não tem problema, só que eu não posso, como teu Pai, teu Criador e teu Senhor, assistir você saindo saciado e ficando aflito a semana inteira. Eu vim te oferecer uma água que vai matar a tua sede de uma vez por todas. Ela disse: tá bom, eu quero essa água, eu quero essa água. Eu quero essa água, eu quero essa água, eu quero essa água. Ele disse: você quer mesmo? Quero. Tem um preço, tá? Tem um preço, porque você vai tomar um gole e acabou a sua sede. Ela diz: eu pago esse preço. Qual é o preço? Vai lá para sua casa e chama teu marido. Ela diz: quê? Não, esse é o preço. Um copo só, acabou o teu problema. Pode largar até o cântaro. Um gole matou, mas tem que chamar teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele diz: agora que o culto começou. Disseste bem. Você não tem marido. Você tiverá 5 que você tem agora. Não é seu. Sabe o que ele está dizendo para ela? Eu estou desde as 18h30 esperando você falar do que te incomoda. Porque mulher nenhuma vem tirar água sozinha, principalmente ao meio-dia. É insuportável. Ela não vai segurar. Se ela está sozinha, de duas uma. Ou ninguém quer estar com ela, ou ela está se isolando. Por que ela está se isolando? Porque ela tem algo que incomoda, em vez de ela tratar, ela só fala de liturgia. Em vez de ela tratar, ela só fala de liturgia. E perceba que Cristo fala assim para ela: chama teu marido. Quando ela diz: não tenho, ele diz assim: disseste bem. Mas ela não disseste bem. Mas ela começou a confessar. Isso é um trabalho. Nós temos aqui, posso usar a senhora como exemplo? Posso, pastor? Você me dá licença? Nossa pastora é psicóloga, ela sabe muito mais do que isso. Ela precisa botar para fora, ela precisa dar catarse, ela precisa vomitar o problema. Então Cristo vai conversando com ela, vai conversando com ela, vai conversando com ela, ela vai se sentindo confortável, daqui a pouco ele diz: isso aqui, solta. Quando ela solta, ele diz: olha, disseste bem, agora o nosso bate-papo começou a chegar aonde eu queria. Em que sentido você quer dizer isto, pastor Carlos? Simples, ela está o tempo todo vindo buscar água, mas nunca dizendo para Cristo: tem uma zona de conflito aqui, que isso aqui é que está me dando sede. E eu vim te perguntar essa noite: até quando você vai ficar brincando de melar a boca na água e voltar sedento para casa, quando o seu problema maior não é a falta de um carro, é liberar o perdão para o teu irmão que está te esperando lá dentro de casa? Até quando você vai ficar vindo aqui, molhando a boca na água, e não vai encarar que o problema não é que você não gosta de bater foto? Quem é que não gosta de registrar nos momentos? O problema é que você tem complexo com o teu corpo, e como você não se aceita, seu problema é sempre esse.
ou bate e coloca filtro, ou sempre de perfil, para talvez esconder o corpo que alterou. E eu não sei se você sabe, pessoas envelhecem, corpos se alteram, faz parte da vida, mas talvez na sua infância, um problema mal resolvido te deixou desconfortável. Então, em vez de falar, mata a sede da minha alma, a gente fica brincando. Onde é que eu dobro o joelho? Como é que eu levanto a mão? Como é que eu vou aplaudir? Quando é que eu vou cantar? Quando Cristo está dizendo, vai abrir o coração de verdade para eu tratar da tua alma? Ou você vai continuar brincando de estar doente? Porque só merece cura quem reconhece que está doente. Só merece cura quem reconhece que está doente. Então, talvez um dos maiores problemas que nós temos não é a igreja sabendo cultuar. Nós sabemos cultuar. O problema é o paradoxo de Naamã. Qual é o paradoxo de Naamã? O paradoxo nada mais é do que duas coisas que se contrapõem, ok? Contradizem, mas ao mesmo tempo estão no mesmo espaço. Você quer ver? Naamã estava leproso. Naamã era o quê, irmãos? Leproso. Só que Naamã, mesmo sendo leproso, ele é honrado, valoroso, ele é o cara. Na materialidade, ele é o cara. Eu te pergunto, me mostra um texto bíblico que Naamã se incomodou de ser leproso. Nunca! Uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue gasta tudo e diz, eu estou doente. É uma condição, mas eu não aceito a enfermidade. E Naamã, eu estou leproso, mas eu tenho dinheiro. Eu estou leproso, mas eu tenho casa própria. Eu estou leproso, mas eu faço faculdade. Eu estou leproso, mas eu ando com ouro no bolso. O que Naamã está dizendo? Eu vou fingindo que o material vai tapando o meu real problema. Só que quando ele se olha no espelho, a lepra continua lá. Uma moça olha para ele e diz assim, e aí, meu senhor, vai continuar brincando de rico e pobre ao mesmo tempo? Lá na Advec tem boca de Deus para curar esse teu problema. Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus? Eu vou chegar lá. Naamã diz, eu quero. Ele vai, monta uma comitiva e eu te faço uma pergunta. Ele vai ser curado ou ele quer ir para a guerra? Levou o guerreiro para ser curado. Quem é que vai no médico armado, irmão? Naamã está acostumado a mostrar quem ele é para tapar quem ele é de verdade. Então ele vem mostrando a pompa para impressionar. O profeta nem sai de casa. Diz, armado desse jeito, eu não vou ter com você. Você quer... Irmão, o profeta é boca de Deus. Então ali é uma representatividade de Deus. Então Deus está dizendo o seguinte, assim, vou fazer uma representação. Com armadura eu não te encontro. Você quer ter uma intimidade comigo? Você quer me ver face a face? Quero. Desce do cavalo. Tira a armadura. E se lava no Jordão. Quando Naamã viu o Jordão, ele diz, não tem água melhor? Deixa eu te dizer um negócio aqui. O problema de Naamã nunca foi o Jordão. O problema de Naamã é mostrar a lepra para os outros. Porque Naamã quer falar assim, o que vão pensar de mim quando eu abrir a caixa preta da minha alma? O que vão pensar de mim se eu chorar e espernear no culto? O que vão pensar em mim se descobrir que eu não perdoo meu pai há mais de 20 anos? O que vão pensar de mim se eu não liberei perdão para minha irmã? A gente nem se fala, um passa pelo mesmo corredor, nem olha na cara do outro. O que vão pensar de mim se eu confessar que eu tenho problema com o meu cabelo? O que vão pensar de mim se eu confessar que eu tenho um problema de infância? O que vão pensar de mim? Enquanto Naamã não desce, ele não é curado. Só que o exército de gente curada não aponta a lepra dos outros. Então quem está curado olhou para Naamã e disse, Naamã, eu vou te dizer um negócio. É fácil, é só descer. Descer é quebrantar. Ele está dizendo, se você se quebrantar, a obra que Deus fez na minha vida vai fazer. Alguém já está entendendo e já está glorificando? Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Isto. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Você pode fazê-lo. Não seja educado, seja mal educado. Chacoalhe essa pessoa e diga para ela, até quando você não vai deixar Jesus pisar nos seus verdadeiros conflitos? Quando Jesus pisar no teu conflito, fica tranquilo, ele não vai te expor no Facebook, ele não vai te expor no Instagram, ele não vai confessar para os outros na rua, ele vai ver o problema para curar, porque diz a Bíblia, eu dou a ferida, mas eu mesmo a curo. Quem acredita que Deus é especialista em sarar a alma, dá um pulo dessa cadeira, um grito de glória, ele vai matar a tua sede. Glória a Deus!
Tem glória a Deus aí ou você está economizando? Um minuto de glória, deixa a tua alma respirar, deixa a tua alma respirar. Oh, glória! Oh, eu sinto a presença. Você pode sentir a presença do Espírito de Deus. Para eu concluir. Existe uma região chamada de Decápolis. São 10 cidades unificadas. E nessa região há um lugar chamado de Gadara. Nessa região chamada de Gadara, há um homem, que a Bíblia não diz o nome, possuído por um espírito que auto se intitula Legião. E diz, somos muitos. Eu acho extraordinário porque a galera da cidade tenta ajudá-lo. O que ele fazia? Rasgava a roupa, andava nu e se cortava. A pessoa disse, não vou ficar assistindo alguém se machucando e não farei nada. O que a pessoa começa a propor? Algema. Algema. Então, o primeiro passo, quando uma crise aparece, é que a gente tenta algemar. Essa é a primeira ideia. Algema, porque mão é tato. Vamos algemar para que esse problema não toque em outras áreas. Bom, todos nós somos adultos e você sabe bem disso. Nós temos que separar as coisas, porque se eu trouxer problema ministerial para dentro de casa, não dá certo. Porque eu não resolvi num dia, eu tenho que resolver no outro, mas não posso descontar na minha esposa e meu filho. Não é lícito, digno e etc. Então ele diz, algema. Só que tem problema que é muito agudo, irmão. E tem algema humana que não segura. O que acontece? Já que tocou, trava, guilhão. Guilhões, irmão, são aquelas bolas de ferro que colocam no pé do prisioneiro para ele não andar. Então, agora que tocou, não deixa entrar em outras áreas. Se ele começar a se mexer muito, aí já era. Aí vai afetar tudo. Mas tem algema que você usa, guilhão que você utiliza, que não vai dar certo. Ele vai quebrar. O que o pessoal da cidade fez? Cansei. E aí que é o perigo. Pastor, não é que eu não quero que ele pise na minha crise, é que eu cansei de trabalhar nela. Com a sua algema? Com o seu guilhão? Ele é bom, mas tem limite. Ela abriu mão, ele rasgou a roupa e foi para o cemitério se cortar. Irmão, deixa eu lhe dizer algo aqui. Nudez na Bíblia é vergonha. Ele se machucava. E a Bíblia diz que ele andava de um lado para o outro, e o texto no grego sugere uma constante. Deixa eu ser mais claro. Ele não descansava. Porque problema mal resolvido não dorme. Cortar é trauma. E cemitério é lugar de esquecimento. Eu aposto que muitos, ao irem ao trabalho, passam em frente ao cemitério e não se lembram. Por exemplo, eu viajo a alguns lugares. Estive na Europa agora, algumas semanas atrás, de novo. Eu faço qualquer coisa. Na maioria das vezes eu fico dentro do hotel. Nem saio. Fico lá, lendo e etc. Mas quando é para passear, eu não disse para o pastor, né, muita gente boa, até disse para mim assim, o pastor foi uma igreja portuguesa, disse para mim, vamos lá na Garganta do Diabo. Eu disse, bom lugar, hein, para a gente passear. Bom lugar. Mas uma região linda ali, na região de Cascais, em Portugal, em Lisboa, e diga-se de passagem, dos países que eu conheço ali na Europa, Portugal é um dos que eu mais gosto.
Mas eu nunca falei assim, qual é o cemitério de Lisboa bom para a gente bater um papo? Ninguém quer saber de cemitério, irmão. Ninguém vai. Pode ter um aí outro. O único cemitério que a gente gosta de visitar e que o mundo todo para é o de Cristo. Porque ali não reina a morte. Ali é o local onde a vida está sendo glorificada de geração. Vale um grito de glória a Deus pela cruz, sim ou não? Ali tudo bem. Mas cemitério, eu tenho pavor de cemitério, eu não gosto. E olha que eu acho que é uma situação ali difícil. Cheira a morte. Lugar onde as pessoas estão tristes. Cemitério de noite, tem gente que nem passa na calçada. Cemitério é um lugar que você não quer passar. Porque tem eu não vou nem citar, mas eu só vou dizer aqui, não vou citar como está escrito, só dizer. Existe um ato na peça teatral de Shakespeare, Hamlet, que ele está no cemitério e ele diz, está aí, ó, o lugar onde vem o advogado e vem o pedreiro. Está aí. O médico e o pobre. Porque todos viram isso aqui, ó. Comida de bactéria. Tá aí. Todo mundo é pó. Cemitério é lugar que revela quem de fato nós somos. E por isso que a gente tranca 7 chaves e diz, visita o centro da cidade, porque é bonito. Está bem organizadinho. Está entendendo? Está limpo. E o cemitério? Não. Cheira a morte. É escuro. É aterrorizante. Então a gente tranca. Quando Cristo chega em Gadara, ele não diz onde fica o centro da cidade. Ele diz, eu vim aqui só com um propósito. Enquanto todo mundo está vendo o seu lado bonito no Instagram, ele está dizendo, deixa eu entrar no teu cemitério, que eu quero aquietar algo que está te torturando. Agora, esse rapaz ninguém dava jeito. Quando Cristo pisa em Gadara, e aqui concluo, não precisa nem ser anunciado, só precisa deixar ele chegar. Vou repetir isso, hein? Não precisa nem anunciar a chegada, ele só chega. Quando ele pisa, o demônio diz, opa! Chegou alguém aqui que essa pisada eu conheço. Ele sai correndo a Cristo e se prostra, sem ninguém mandar. Porque não há problema que quando Cristo chega, ele não se encurve aos pés de nosso Salvador. Quando ele chega, ele conversa com... irmãos, eu fico preocupado com o que eu vou falar aqui, para não parecer que eu sou ríspido e mal educado, porque são coisas que eu não sou. Não sou. Mas tome cuidado com alguns livros de batalha espiritual. Tome cuidado, porque a igreja não são os Avengers. E o diabo não é o Thanos. Porque o diabo não luta contra Deus. Nem aguenta. Porque antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando Deus, era para você ter dado glória a Deus lá no operando. Vou te dizer mais. No Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo escreve Mateus, a Bíblia diz que Jesus expulsava demônios e deu autoridade para os seus discípulos expulsarem. E ele diz para Pedro, sobre essa pedra edifica a minha igreja, as portas do inferno prevalecerão contra ela. O diabo só toca se Deus permitir. Ele tenta. Então ele usa a sua própria fraqueza, porque não somos tentados por coisa alguma, a não ser pela nossa própria vontade. Deixa eu dizer o que é batalha espiritual. O meu pior inimigo não é o diabo é o segundo. Meu pior inimigo é o Carlos. Tem um Carlos aqui dentro que gosta de lama. E o diabo se aproveita disso para fortalecer o Carlos da lama. E eu fico como Paulo, o bem que eu quero, porque o Carlos que gosta da lama me puxa. Mas no capítulo 8 ele diz, mas a lei do Espírito é vida, e o Espírito vivifica. Alguém está entendendo isso? Diga a glória a Deus. Mas vamos lá. Por que ele conversa então com o endemoniado? Porque tinha uma filosofia ali em Roma.
epicurismo. Em Roma não, na região de Gadara. Então ele está mostrando para o pessoal da região que o problema não é normal. Não chame de louco quem você não conhece o histórico. Oh, a pessoa viu um aleluia ali. Entenda que ser humano sente dores, e às vezes a dor que eu sinto não é a mesma que você está sentindo. Por exemplo, eu já passei muita fome, então eu tenho fibra para passar fome. Tenho fibra. Eu levo de... Ai, meu pai amado. Eu levo de brincadeira, irmão. Tem gente que não suporta. E o fato de eu ser forte não significa que eu chamo de louco. Então, o Cristo está dizendo isso aqui, ó. Calma que você não conhece o enredo. Deixa eu tratar que eu sei a família. Eu sei como é que está. Eu não vou dizer que tu é santo, não, porque tem gente que precisa te pedir perdão, mas tem gente que você que precisa ir lá. Você também vacila. Você precisa ir lá se consertar. Senão nem a sua oferta é aceita, diz a Bíblia. Você vai ganhar tudo e vai continuar com uma ferida. Quando o Cristo chega e mostra e diz, Espírito, vai para o porco. 3 coisas acontecem e concluo aqui. Primeiro, o garoto sentou. Porque se ainda esta noite você disser, Jesus, é aqui, ó, você vai sentir uma paz que o mundo não pode te... Alguém está sentindo a presença do Espírito de Deus que estou sentindo? Ele vai te dar paz. Segundo, ele diz, veste o garoto. Acabou a vergonha. Opa, deixa eu lhe contar um negócio. Eu fui muito humilhado. Ó, vou falar a verdade aqui. Ninguém gosta de pobre, irmão. Mas eu também, pastor, não me faz de coitado não, porque a gente tem que andar com o que puxa a gente para cima. É ou não é? Você tem que parar com vitimismo, irmão. É verdade. Tadinho do Carlos Júnior. Normal. Eu que tinha que me... E a luta, irmão. A gente tem que parar com esse negócio. Ninguém me empurra, ninguém me leva para o tanque. Jesus na tua frente, você chorar me engana, irmão. Faz um movimento aí que eu entro. Cria a oportunidade que eu agarro ela com as 2 mãos. Eu só quero a oportunidade. Olha, teve um camarada, um pastor bem famoso, que falou que Jesus e marxismo é a mesma coisa. Ele não conhece nem de marxismo nem de Jesus. Porque Jesus disse assim, ó, quando você tiver uma fazenda e o fruto cair no chão, não é teu, é do pobre. É de quem? Mas não dá para o pobre não. Manda ele levantar e pegar o fruto. Nada, não se recebe nada de mão beijada. Ruth que não se coçava não para ver. Ela dizia, eu sei minha necessidade, eu vou caçar minha espiga. Olha aí, alguém está entendendo e já está glorificando a Deus. Ok? Então ela era diferenciada. Mas isso é outro enredo. Quando ele veste, ele disse assim, acabou a vergonha. Porque tem gente, irmão, que é assim. Ouviu a palavra negro, já acha que é racismo. E eu sei o que é, hein? O esposo está de prova. Vou nem citar aqui que está sendo gravado, porque não tem como provar que eu nunca filmei. Mas eu dizia para ela, ela não acreditava. Eu sei bem o que é ser chamado assim, ó, ser um preto diferente. Eu estou nem aí para eles, irmãos. Mas você também, quando alguém fala assim, fala aí, negrão, fala aí, negrinho. Isso aqui é carinhoso. Não pode ouvir palavra, fulano de tal engordou. Aí já. Já se ofende, ele diz, a partir de hoje, sua vergonha não vai ser mais exposta, não. Eu vou resolver essa tua crise. Não é que eu vou esconder, eu resolvi. Nunca mais. E o último, diz a Bíblia, e o rapaz voltou ao juízo. Se prepare, irmão. 2023 não será igual a 2022. Eu estou sentindo a presença do... Estenda a mão assim para receber, que eu concluo agora. Estenda as mãos para receber, para receber. Prepare o culto de ação de graças. Que Ele te dê o seu carro, que Ele te dê a casa, que Ele te dê dinheiro, que Ele te dê o que você pedir, não tem problema, que Ele abençoe a sua vida. Mas nu, sem juízo e com sede, você não entra mais em 2023. Sede só dele, sede só da presença dele. Eu profetizo que as feridas da sua alma serão cicatrizadas para a glória do nome. Quem recebe isso e quem precisa de auxílio dele, fica de pé comigo glorificando a Jesus, se você puder.
E eu concluo. Quando o pessoal da banda se aproxima, eu concluo. Ela deixou o cântaro. Ela deixou o quê? Ela veio sozinha e voltou gritando. Ela vem sem credibilidade, pastor Bruno, e volta com credibilidade. Ô santo, o que vai salvar a tua família não é você chegar e falar assim, ó, ganhei um carro. Eles começarem a ver que você não está mais nu. Que não precisa mais de corrente. Mas alguém está glorificando a Deus. No Réveillon desse ano, alguém vai te perguntar, você está diferente. Você está falando, você está com paz. Quando você fala, eu entrei na tua casa, senti que está diferente. Você vai dizer, a casa é a mesma, mas o dono mudou. O dono mudou. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus se você puder. Eu preciso orar com você. Pastor Bruno, eu posso fazer essa oração? Se me der essa liberdade? Eu preciso orar com você. Eu sei que é um culto de domingo. Não um culto de família, é um culto de família, não um culto de libertação. Mas eu preciso orar com você.